Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente começar rodada 34, né? Hoje é dia de Bahia, jogando aí na tela já para vocês, Bahia e Atlético Paranaense, né? Rodada 34. Antes da gente começar a falar da rodada 34, né? Falar um pouquinho da rodada 33, a rodada 33, que eu diria uma rodada para a gente esquecer, e aí não que eu tenha esquecido de falar contigo, com vocês da rodada completamente ruim do Bahia, né? Bahia teve aquela expulsão, pênalti, expulsão para mim duvidosa, e depois disso nós acabamos ali metendo os pés pelas mãos, para mim, substituição equivocada, substituição na hora errada, muita coisa ruim, né? E aí esse aí é um jogo para esquecer. Normalmente, para mim, os jogos eles não são para esquecer, são jogos para você sempre ter em mente, para você não repetir. Mas esse foi tão desastroso que é um jogo para esquecer, beleza? Então vamos lá. Rodada 34, Bahia e Atlético Paranaense. Antes da gente começar, ó, tá aqui o nosso jabá. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude o nosso estádio a crescer. Se você não é inscrito, você estará ajudando o nosso canal a chegar a 5.000 inscritos. Tem muitos canais aí que já estão com seu estádio cheio e enchendo cada dia mais. Nós, por enquanto, queremos chegar aos 5.000. Quem sabe, né, a gente chega no mesmo nível dessa galera. O objetivo nosso é sempre prestar um bom atendimento e falar do nosso Bahia para vocês. O público e a quantidade, depois a gente vê. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Bahia. Vamos lá. Partiu para falar. Vamos lá, né? Falar de Atlético Paranaense. Primeiro, vamos falar do time visitante. O Atlético Paranaense é um time que está vindo aí vem de um empate, já jogando na tela para vocês os 4 últimos jogos, né? A Atlético Paranaense vem de 4 jogos aí sem triunfo, então eles também estão sem vencer. Tá aí na tela, ó, o último jogo, empate em casa contra a equipe do Fortaleza, perdeu fora contra o Atlético Paranaense, ou contra o Palmeiras, perdeu fora contra o Corinthians e empatou em casa contra a equipe do São Paulo. Então, Atlético Paranaense vem aí de uma sequência de 2 derrotas e 2 empates. Atlético Paranaense também, né, que a gente pode já dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação e com esses resultados ruins, está aqui, ó. Atlético Paranaense estacionou com na 7ª colocação com 50 pontos, certo? Então, o Atlético Paranaense aí precisando angariar mais pontos para, quem sabe, entrar ou na fase de grupos da Libertadores ou, eventualmente, na pré-Libertadores. Com isso, o Atlético Paranaense vem a Salvador para tentar vencer a equipe do Bahia, né? Só que o Atlético Paranaense ele vem aí com 9 desfalques. Dentre eles, o principal, né, o atacante, aquele jogador que já está vendido para a equipe do Barcelona. Com isso, ó, a equipe do Atlético ela não conta com Eric, que está suspenso, e aí, consequentemente, o Hugo Moura deve entrar no meio-campo, né? No ataque, Rômulo sai e deve entrar o William Bigode. O treinador do Atlético Paranaense, do CAP, ainda deve contar com alguns retornos que estavam suspensos pelo 3º cartão, que são o lateral esquerdo Esquivel e o zagueiro Kaká. Então, mesmo com 9 desfalques, né, a equipe do Atlético Paranaense deve vir aí com uma certa força. Vamos mostrar aqui para vocês qual seria a escalação provável da equipe do Atlético Paranaense. Está aí na tela para vocês, deixa eu só ajustar um pouquinho mais aqui.
tá aqui. A equipe do Atlético Paranaense, ela deve contar com Bento, e aí ela deve ter Esquivel, Thiago Heleno e Kaká, certo? Depois, no meio-campo, e aí os laterais, nós temos o Canobi, o Hugo Moura, Fernandinho e o Coelho, né? No ataque, nós vamos aí com Zapelli, William Bigode e Vitor Bueno. Ou seja, esse time do Atlético Paranaense aí, que todo mundo está comemorando, né? Todo mundo está alegre por ele ter 9 desfalques. Bom, esse time não parece ser muito fácil, não. A contar aqui com a gente começar aqui com os 3 zagueiros e o Vitor Bueno lá na frente, aterrorizando o lado esquerdo do Bahia, né? A defesa ali do lado esquerdo, se ele atacar pela direita. Se ele movimentar, a gente vai ter um problema grande aí. Então, essa aqui é a provável equipe do Atlético Paranaense que deverá enfrentar o Bahia. Então, vai caber o Bahia tentar passar aqui por esses 2 zagueiros e essa linha que deve ficar com 5 defensores na fase defensiva do Atlético Paranaense. Como a gente falou, o Atlético Paranaense ele vem aí com alguns desfalques, né? Então, esse é o Atlético Paranaense. Vamos falar agora do Bahia. Antes da gente falar do Bahia, só para a gente fazer uma entrada da rodada aqui, primeiro vamos olhar as partidas, né? Então, nós temos aí a rodada 34. A rodada 34 que começou boa para o Bahia, né? Então, infelizmente, nosso time ele depende de outros resultados. Então, precisa vencer e depende de outros resultados. Nossa felicidade, o Cruzeiro aí que está na zona de rebaixamento, né? Está ali brigando. Perdeu para o Coritiba, Flamengo e Fluminense empatou lá, não interessa pra gente. E a gente tem Palmeiras Internacional 3-0. Ainda no dia de hoje, não sei se no momento que vocês vão ver esse vídeo, mas nós estamos gravando antes do início do domingo, né? Dos jogos do domingo. Então, nós teremos ainda Bragantino e Botafogo, aí Grêmio e Corinthians é importante para a gente. Aqui, ó, Santos e São Paulo, outro jogo importante para o nosso Bahia, né? Um triunfo do São Paulo ajudaria aí o nosso Bahia, ou pelo menos um empate. Vasco e América é um jogo difícil, né? Probabilidade grande do Vasco vencer esse jogo, o ideal seria um empate. E aí nós temos aqui Atlético Mineiro e Goiás, torcer para o Atlético Mineiro vencer, e Fortaleza e Cuiabá, torcer para Fortaleza vencer. Nós temos aqui Bahia e Atlético Paranaense. Com isso, ó, só dando uma olhada na classificação, na parte que nos interessa, né? Cruzeiro ainda tem uma rodada atrás, o Bahia vai fazer vamos ficar com 2 rodadas, então Cruzeiro ainda pode ultrapassar o Bahia. Vasco da Gama também joga nessa rodada e tem uma rodada a menos que o Bahia. Ambos têm 37 pontos. Então, atualmente o Bahia segue fora do Z4, mas dependendo dos resultados desses 2 times aqui. O que acontece com isso? Se o Bahia não vencer hoje, o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento. Estamos o Bahia jogando na rodada 34, então ficaria faltando 35, 36, 37, 38. Faltando apenas 4 jogos. Ou seja, o cinto começa a apertar bastante aí para o nosso Bahia, e o Bahia precisa, mais do que nunca, somar pontos, vencer em casa, mas eventualmente somar pontos, porque isso ajudaria a reduzir essa dependência aqui do Bahia com relação aos outros adversários, né? Agora nós podemos falar do Bahia, a gente já começou falando aí essa questão da dependência dos adversários. Infelizmente, nós chegamos agora num ponto que a gente tem que torcer pelo Bahia e secar aqui, ó, sei lá, quem tiver aqui, secar os adversários que estão lá no Z4. Infelizmente, o Bahia não depende somente de si,
né, para jogar e para vencer. Vamos só, para vencer o Bahia depende dele, óbvio, mas para se classificar e para se manter na Série A. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Bahia, né? Então, os últimos jogos do Bahia que nós já sabemos não estão os melhores. Aqui, ó, Bahia perdeu de uma forma extremamente ruim contra a equipe do Cuiabá. Bahia perdeu para o Grêmio quando poderia ter pelo menos conseguido um ponto ou ter vencido, né? E o Bahia conseguiu vencer a equipe do Fluminense jogando em casa. O Fluminense aqui, que como todo mundo sabe, veio com um time sub-20, um time bem misto, e o Bahia conseguiu vencer. Jogando fora, o Bahia conseguiu também perder, né? O Bahia perdeu contra o Palmeiras. Resultado dos últimos 4 jogos do Bahia, diferentemente do Atlético Paranaense, que tem 2 empates. Dos últimos 4 jogos do Bahia, o Bahia conseguiu somente um triunfo. Então, deveria ter vencido esse jogo contra o Cuiabá, pelo menos vencer em casa. Com isso, o Bahia está numa situação bem ruim, uma situação bem periclitante, o Bahia dependendo aí de vários resultados. Bahia, pelo menos, né, conta com o retorno de Tassiano. Tassiano cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão, mas o Bahia tem um grande desfalque. O Bahia vai ter um desfalque aí do Camilo Cândido, que foi expulso na última rodada. Então, o provável, né, é que o Matheus Bahia retorne ali para aquela que entre na lateral esquerda, ou eventualmente o Luciano Juba. Grande dúvida aí é saber se o Rogério Ceni na esquerda vai querer colocar um ponta mais ofensivo, que seria o Luciano Juba, ou eventualmente o Matheus Bahia numa marcação maior, né? Eu acredito o seguinte, como quem vai jogar daquele lado ali, do lado esquerdo, no ataque, né? No ataque do Atlético Paranaense é o Vitor Bueno. Acredito que no primeiro momento o Rogério Ceni opte por colocar o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, eventualmente, ele apoia, mas ele é muito melhor na marcação. Então, acredito que o Rogério Ceni ele entre aí com o Matheus Bahia no apoio. Uma outra coisa, né, como o time do Atlético Paranaense, ele é muito forte na frente, tá? Ele tem o Vitor Bueno, ele vai ter o William Bigode, jogadores bons, de boa movimentação e bastante experientes. Acredito que o Rogério Ceni não mude muito da formação que ele vem hoje. Qual seria essa formação, Adriano? Vamos jogar para vocês aqui. A formação seria basicamente essa que está aí na tela. O que tem? Ó, ele vai colocar, ele vai entrar aqui com Iago Felipe, Tassiano e Rezende. O Rezende ele pode, eventualmente, atuar no meio para poder fechar um pouco mais, colocar mais pessoas no meio, ajudar o Bahia a vencer esse meio, ou ele pode descer aqui e se tornar um terceiro zagueiro. Então, o Rezende provavelmente vai ser o responsável por pegar essas bolas aqui e fazer a movimentação. Então, nós teremos Márcio Felipe no gol, Vitor Hugo e Canives aqui na zaga, né? Os laterais, acredito que no primeiro momento, Matheus Bahia na esquerda, Gilberto na direita. Então, nós teremos aqui uma linha de 5 marcadores e, eventualmente, o Rezende subindo para compor o meio-campo. No meio-campo, a gente entra com Iago Felipe e Tassiano. Iago Felipe, o Rogério Ceni aparentemente virou condição pétrea, né? Iago Felipe, se tiver condições, não tiver suspenso, joga. A gente tem Tassiano e nós temos o Cauli, a nossa opção aqui, nosso homem pensador aqui do meio. No ataque, acredito, né, que ele vai entrar com o Biel e com o Everaldo lá na frente. E aí, eventualmente, o Cauli ajudando e o Tassiano também ajudando, fazendo algumas vezes de terceiro homem de meio, né? Ou terceiro homem de ataque. Você aí, o que você acha? O que você
pensa para essa escalação? Você acha que o Rogério Ceni vai mudar? Você acha que ele vai manter essa linha? O que você acha que ele vai seguir? Deixe nos comentários aqui, bote aí a sua opinião, que é extremamente importante para a gente, beleza? E é isso aí, tá aí. Relembrando para você, às 18 horas, arbitragem da... Aqui, deixa eu voltar para falar com vocês. Nós temos um jogo de um time do sul, da região sul, contra um time do Nordeste, né? E nós vamos ter uma arbitragem do Rio Grande do Sul. Então, o árbitro, ele é o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Então, Rafael Klein. No VAR, nós vamos ter o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então, arbitragem gaúcha e VAR, certo? E é isso aí. Então, tá aí as nossas informações. Deixa aqui nos comentários se você acha que a escalação do Atlético Paranaense vai ser diferente ou se você acha que a escalação do Bahia pode ser diferente. Qual é a sua escalação, torcedor? E lembre-se também de deixar o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude o nosso Estádio Esquadrão a crescer mais e mais. Valeu, a gente agradece e fica por aqui, torcendo para que seja um bom jogo, um jogo bem competitivo e que no final o Bahia leve o triunfo. Valeu, um abraço e já fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.